receita de hoje é para você que tem vontade de empreender no mundo dos pães caseiros. Uma receita fácil, lucrativa, com poucos ingredientes. Olha só o brilho desses pães. Com apenas 1 kg de trigo, eu fiz esses 3 pães, mas você deve dividir a massa em 4 partes. Você pode fazer até 4. Olha só. E ainda tem um bônus no final do vídeo, que com essa mesma receita, olha o que você pode fazer. Pães recheados. Olha o tamanho desses pães. Esses aqui tem recheio de frango. É um bônus para um próximo vídeo, mas fica até o final que você vai entender direitinho. Bom, então aqui eu vou colocar uns 500 ml de água. Minha água já tá morna. 60 ml de óleo. Se você não quiser colocar óleo, você pode colocar 2 colheres bem cheias de margarina. Essa receita aqui é a receita mais econômica que eu já achei. Eu gosto de pesquisar muito as receitas, pesquisar, mesmo que seja um assunto que eu domine, mas eu gosto sempre de pesquisar. O açúcar, 4 colheres de açúcar. 10 gramas de fermento. Sempre lembrando, gente, para 1 kg de trigo, não precisa você colocar um pacotinho e meio, 2 pacotinhos, não. 1 kg de trigo é 1 sachê de fermento, tá? Não precisa você colocar mais, que eu quero que o pão cresça muito, não. É 1 sachê. Um ovo. E uma pitadinha de sal. E aqui é só mexer. Misturar isso aqui. Mistura bem. Essa receita é bem econômica, você consegue fazer até 4 pães com ela. Mas tem aquele porém, se você fizer 3 pães, vai ficar bem maior. Então você aumenta o preço aí do seu pão. A gente não pode perder nada, você está fazendo uma receita econômica para vender, para ter um lucro. Então você vai acrescentar isso aí no resultado final da sua massa, dos seus pães assados. Aqui eu já misturei, né, os líquidos. E agora, caiu ali no chão, deixa, depois eu pego. Eu vou começar a misturar a farinha de trigo. 1 kg de farinha de trigo. Gente, essa receita vale muito a pena você fazer. Vale muito a pena mesmo. Porque o pão é um alimento, né? Além de ser um alimento abençoado, ele é um alimento muito amado. Entendeu? Essa receita aqui, minha mãe uma época estava fazendo um acompanhamento no postinho de saúde aqui perto. Ela tinha quebrado o braço. E ela me pediu para fazer uns pães para levar para as enfermeiras que estavam ajudando ela ali nessa recuperação. E quando minha mãe voltou depois, da outra vez para continuar ali cuidando do braço, a enfermeira falou com minha mãe que ela há anos que ela sentia muita falta de comer um pão que a avó dela fazia. Aquelas memórias, né, afetivas relacionadas aos alimentos. E quando ela chegou em casa, que ela provou, ela sentiu muita saudade da avó, porque era um pão exatamente igual a avó dela fazia. E essas memórias, quando as pessoas me contam essas coisas assim, me emocionam muito, porque a gente que é ligada, né, a comida, essa parte de produzir alimentos, isso é muito emocionante, entendeu? Saber que através do alimento que você fez para aquela pessoa com todo amor, com todo carinho, você resgatou uma memória dessa.
Então, esses dias também na escola que eu trabalho, eu levei um pão recheado de banana, canela e mel. Esse pão, eu mesmo que criei essa receita assim na minha cabeça e fiz. E depois a professora me mandou mensagem falando que resgatou as lembranças que ela tinha da avó. Que a avó dela que fazia essas coisinhas com banana quando ela era criança. Então, assim, são coisas que realmente emocionam. E esse pão é um pão muito fácil para você vender. Um pão muito fácil para você fazer. Entendeu? Se você tiver com poucos ingredientes, poucos materiais. Com 15 reais você consegue comprar um material para fazer esse pão. E você consegue fazer 4 pães. Dependendo do lugar que você mora, você pode vender de 10 a 12 reais. Entendeu? Somente não tenha medo de começar, de dar um pontapé inicial, porque vale muito a pena. Entendeu? Se você tiver disposição para sovar bastante, você pode fazer a massa dobrada, né? E fazer mais pães. Essa receita você pode fazer pão recheado, você pode fazer pão comum, você pode fazer aquele pão farofa. Depois eu vou trazer aqui a receita do pão farofa também. Você pode usar a sua criatividade. Essa receita aqui dá pra você fazer salgado assado. E você só não pode desistir. Ah, tá com vontade de iniciar nesse ramo, não sabe? Faz essa receita. Vende para os seus familiares, para os seus conhecidos. Hoje você faz uns 4 pães, amanhã você faz 6, depois da manhã você faz 8 e assim vai. Na hora que você sair para entregar já vai aparecer alguém no meio do caminho querendo saber o que você está vendendo e vai encomendar. E assim, gente, o pão é vida. O pão, eu costumo dizer que o pão é um alimento sagrado. O pão é... eu não tenho palavras para expressar, entendeu? E além de tudo isso, o pão também pode ser sua fonte de renda. Pode ser, porque já teve épocas durante a pandemia que eu estava sem material para fazer nada, tinha perdido o emprego que eu trabalhava no açaí, porque estava difícil vender, porque ninguém queria fornecer, né? Tava todo mundo com medo. E simplesmente eu fazia pão e ficava o dia todo fazendo pão, fazendo entrega, fazendo pão, fazendo entrega. E é muito gratificante as pessoas ouvirem você falar. É você ouvir as pessoas falando que nunca comeram um pão gostoso igual a esse. Você chegar em casa, a pessoa falar, meu vizinho viu aqui, meu vizinho quer também, volta aqui. Então, era essa receita aqui. Essa receita aqui. Agora eu vou sovar e daqui a pouco eu já volto com ele sovado, tá? Ó, a massa já tá no ponto, ó. Olha como que a massa fica lisinha. Que massa linda. Fica lisinha, fofinha. Agora eu vou colocar pra ela descansar até dobrar esse tamanho. E volto já na modelagem dos pães, né? Pra abrir com o rolo. Essa massa, ela rende bem. Fica muito bonita, fica lisinha. Uma massa muito fácil de trabalhar. É uma massa sem segredos, né? Vamos falar português claro, muito boa. E daqui a pouco eu volto para fazer a modelagem dos pães. E 40 minutos depois, assim ficou a massa. Olha só, mais que dobrou, né? De volume. E agora eu vou preparar aqui para dividir e modelar os pães. Eu vou fazer 3 pães, porque eu vou dividir em 3 porque eu tô com 3 formas aqui individuais. Então eu vou fazer 3 pães, mas você pode dividir em 4 partes e fazer aí para você vender. Lembrando que se você fizer 3, você vai aumentar o valor do pão, né, o seu produto final. Massa aberta, agora a gente vai enrolar. Essa parte aqui não tem mistério, não tem segredo. Enrolou, coloca essa parte para baixo, essa parte
dessa finalização aqui, ó. Pronto, levar pra crescer. Ajusta ele direitinho, se abrir assim, soltar, dá uma afinada aqui, ó. Agora eu vou terminar os outros dois. Bom, passado um tempo suficiente aí para os pães crescerem, né? Eu deixei mais ou menos 1h10 por aí. Agora eu vou pincelar os pães com um ovo. Uma dica para você deixar bem, para quem gosta da casquinha assim de pão bem moreninho, você põe um pouquinho de café, bate com ovo, café da garrafa mesmo. Você coloca, porque eu tenho uma dificuldade de arrumar receitas para fazer com claras. Você tira a gema, né, para pincelar só a gema, mas hoje em dia, gente, tá tudo muito caro, não dá para você ficar desperdiçando nada. Aí você compra o ovo e usa só a gema e joga a clara fora. Ou então você junta para fazer receita. Eu já juntei mesmo alguma época e depois eu não consigo ficar fazendo receita para poder. Então, se você usar só a gema, vai ficar mais colorido, né? Vai ficar mais coradinho. Então, o que você faz? Você usa um ovo inteiro, bate ele bem batidinho e coloca um pouquinho de café. Café da garrafa mesmo, não precisa ser café sem açúcar, não precisa ser café nada disso não. Você põe e ele vai ajudar nessa pincelada aqui que a gente dá, né, para levar ao forno. Ele vai ajudar você a fazer essa pincelagem bem feita. Vai ficar bem no final que vocês vão ver como vai ficar. Agora, cuidado, né, para pincelar, não furar, não passar o pincel com força. E agora eu vou levar ao forno. Meu forno tá pré-aquecido. E volto para finalizar o vídeo com vocês. Antes, eu queria dar uma dica. Se você se interessar em fazer ele recheado. Aqui estão eles recheados. Eu fiz duas massas. Não fiz a massa dobrada. Eu fiz uma massa para fazer os pães caseiros. E depois eu fiz essa massa aqui para fazer esses pães recheados. Eles são recheados de frango. Se você quiser saber como que faz depois, como que modela, tudo certinho, deixe aí nos comentários que eu trago essa receita aqui para vocês. E agora, forno. E daqui a pouco eu volto para falar quanto tempo e mostrar para vocês o resultado. Então, pessoal, assim ficaram os pães. Olha só que lindos, olha o brilho. Eu acabei de tirar do forno. Olha só, não passei nada mais depois que eu tirei. Simplesmente tirei e coloquei aqui para mostrar para vocês. E por que eu tô com essa tábua antiga aqui de carne por baixo? Quando você tira seu pão do forno, jamais você pode tirar e colocar aqui, ó, diretamente em cima de uma pedra, porque a pedra é fria. Se você colocar diretamente aqui em cima, o seu pão vai murchar. Ele vai ficar com aquela casquinha toda murcha e vai diminuir um pouquinho o tamanho dentro da forma. E não é isso que a gente quer. Então, toda vez que eu faço a minha massa, né, depois que assa, eu tiro, eu preparo, eu coloco essa tábua aqui. É uma tábua que a gente não utiliza mais, mas eu não desfiz dela justamente por causa disso. Eu coloco ela na bancada e coloco as formas em cima. Pode ser bolo, pode ser torta de liquidificador, o que for. Nunca coloco diretamente na tábua. Então os pães, eles ficam assim, com esse brilho. Olha só. Que lindos. Você pode fazer para vender, para consumo próprio. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que ajude vocês aí. Se quiser começar a empreender, quiser começar a trabalhar com pão, uma receita muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você chegou até aqui, deixa seu like aí no vídeo. Compartilha, curta. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu volto aqui para responder para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Vou deixar um bônus aqui pra vocês. Olha só os pães que eu fiz recheados com essa mesma massa. Olha só o tamanho, como cresceram, como ficaram bonitos. Recheio de frango. Um pão desse aqui você pode vender no mínimo por R$ 20 cada, no mínimo. Depois eu vou trazer pra vocês a receita desse pão aqui, a modelagem, tudo certinho. Entendeu? O recheio, pra vocês empreenderem também nessa área dos pães recheados. Gente, a mesma massa. Eu fiz esses pães e esses aqui recheados. Tchau!